Em um reluzente salão de baile de Nova York, o ataque cruel de um homem a uma nação acendeu um fogo que somente a força silenciosa de Cristiano Ronaldo poderia acender. O grande salão de baile do principal centro de convenções de Nova York fervilhava com o peso do poder e do prestígio, seus lustres lançando uma luz dourada sobre um mar de ternos sob medida e vestidos brilhantes. O ar cheirava a colônia cara e ambição, um coquetel de riqueza e influência que definiu a cúpula internacional sobre economia, cultura e inovação. Líderes globais, magnatas da tecnologia e ícones culturais enchiam as fileiras, seus sussurros um zumbido baixo sob o tilintar de taças de champanhe. Câmeras giravam, capturando cada aperto de mão, cada sorriso calculado. O palco se agigantava, uma plataforma para a elite mundial exibir sua visão. Nessa arena de alto risco, Cristiano Ronaldo, a lenda do futebol, entrou, com sua presença discreta, mas inegável. Vestido com um agasalho azul marinho, um boné preto abaixado e tênis desgastados pelo uso, ele parecia mais um turista do que um ícone global. Seus traços esculpidos eram suavizados por um leve sorriso, seus olhos escondidos atrás de óculos escuros. Ele se esgueirou para a terceira fileira, sem ser notado pela maioria, com a mochila pendurada descuidadamente no ombro. Sem comitiva, sem alarde. Apenas um homem que carregava a grandeza nos ossos, misturando-se à multidão como uma sombra com um propósito. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você estiver pronto para uma história épica. Clique em curtir se estiver cético e continue até o final para uma reviravolta alucinante. A energia da sala mudou quando Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos, subiu ao palco, com sua arrogância característica atraindo aplausos e olhares curiosos. Sua gravata vermelha brilhava sob os holofotes, seu cabelo uma coroa desafiadora. Conhecido por sua bravata sem filtros, Trump agarrou o pódio, sua voz ecoando com confiança. A multidão se inclinou, esperando ideias ousadas ou comentários mordazes. Mas o que veio em seguida foi um soco no estômago, cortante e deliberado. Brasileiros, disse Trump, seus lábios se curvando em um sorriso irônico. Eles são ótimos no futebol, claro, e dão uma festa e tanto. Mas sejamos realistas. Quando se trata de liderança, tecnologia ou negócios sérios, eles não têm nada a oferecer. As palavras caíram como uma granada. A sala caindo em um silêncio atordoado. Risadas ondulavam de alguns cantos, nervosas e forçadas, enquanto outros se moviam desconfortavelmente, seus olhos se voltando para a delegação brasileira. Carla, uma jovem diplomata de blazer impecável, congelou na cadeira, com as mãos apertando o bloco de notas, o rosto corado de raiva e vergonha. Diego, um inovador tecnológico ao lado dela, agarrou o celular com os nós dos dedos brancos, o sonho de lançar sua startup agora manchado por aquelas palavras. O contingente brasileiro, pequeno mas orgulhoso, sentiu a dor de ser reduzido a um estereótipo diante da elite mundial. Ronaldo, sentado algumas fileiras atrás, não se mexeu. Seu rosto era uma máscara de calma, seus óculos escuros refletindo as luzes do palco. Ele cruzou os braços, recostando-se, a postura relaxada, mas o olhar aguçado, como um predador avaliando um desafio. A sala fervilhava de sussurros, o peso das palavras de Trump pairando pesadamente. Emma, jornalista na quinta fileira, com seu crachá de imprensa brilhando, pressentiu uma história se desenrolando. Seus dedos percorreram o celular, tuitando ao vivo. Trump acabou de dar uma pancada no Brasil. Grande erro? Seus seguidores se multiplicaram, os retweets aumentando conforme o momento se espalhava para além do salão. Carla sussurrou para Diego, com a voz tensa. Como ele ousa? Somos mais do que isso. Diego assentiu, o maxilar cerrado, mas seus olhos traíam mágoa, um lampejo de dúvida sobre seu lugar naquela sala de gigantes. A delegação brasileira trocou olhares, o orgulho ferido, as vozes silenciadas pela pura audácia do insulto. Alguns abaixaram a cabeça, outros encararam o palco como se quisessem que o momento desaparecesse.
Mas isso não aconteceu. Permaneceu, cru e feio, uma humilhação pública em um palco global. Trump, alheio à corrente oculta, continuou seu discurso, lançando estatísticas e ostentações sobre a inovação americana. Sua voz enchia a sala, mas era Ronaldo quem detinha o verdadeiro poder, despercebido pela maioria. Sob o boné, sua mente estava a mil. Ele não se levantou, não gritou, não invadiu o palco. Em vez disso, pegou o celular e digitou uma mensagem rápida para sua equipe nos bastidores. "Mudem o plano", escreveu. "Sem slides, contem histórias, histórias de verdade." Seus dedos se moviam com determinação, seu rosto ilegível, mas sua determinação como aço. Ele não estava ali para jogar futebol ou encantar a multidão com sua fama. Estava ali como embaixador de uma iniciativa de empoderamento juvenil, um projeto que havia transformado vidas nos cantos mais pobres do Brasil. As palavras de Trump não eram apenas um ataque a uma nação, eram um ataque às crianças que Ronaldo passara anos elevando, às comunidades nas quais ele havia se dedicado de corpo e alma. Seu sorriso tênue, mas firme, não era mais apenas charme, era uma promessa, uma centelha de algo maior se formando sob seu exterior calmo. A multidão se agitou quando Trump encerrou a apresentação, suas últimas palavras abafadas por aplausos educados. Ele desceu do palco, apertando a mão de alguns poucos, com um sorriso largo, como se tivesse acabado de vencer um debate que ninguém mais estava tendo. A delegação brasileira permaneceu em silêncio, atordoada, enquanto Carla rabiscava furiosamente em seu bloco de notas, a caneta afundando no papel. Diego olhava fixamente para o celular, seu pitch para startups agora parecendo pequeno e irrelevante. Emma continuou tuitando, suas palavras ásperas. "O Brasil acabou de ser criticado, esperando alguém revidar." Seus seguidores se juntaram, alguns zombando da franqueza de Trump, outros amplificando o insulto. A energia da sala estava fragmentada. Alguns participantes seguiram adiante, tomando drinks, enquanto outros sussurravam sobre a audácia de tudo aquilo. Uma nova figura, o Dr. Silva, um professor brasileiro idoso sentado perto de Carla, inclinou-se em sua direção. Seus cabelos grisalhos brilhavam sob as luzes, seus olhos afiados com sabedoria. "Paciência", ele murmurou, em voz baixa, mas firme. "Isso não acabou." Carla assentiu, sua raiva se transformando em esperança, sentindo que algo estava por vir, embora não soubesse o que. Ronaldo, ainda sentado, observava a sala com uma intensidade silenciosa. Sua equipe nos bastidores já se esforçava, reunindo novo material para o próximo painel. Ele deveria falar sobre números, estatísticas sobre o impacto de sua fundação, gráficos de bolsas de estudo concedidas. Mas as palavras de Trump mudaram o jogo. Ronaldo não queria dados, ele queria coração. Queria que o mundo visse o Brasil que ele conhecia, aquele que lutou, sonhou e se ergueu contra todas as probabilidades. Seus dedos batiam no joelho, um ritmo que só ele conseguia ouvir, enquanto imaginava as histórias que compartilharia. Crianças de favelas programando aplicativos, adolescentes construindo escolas, mães agradecendo aos seus programas por salvarem seus filhos. Não eram apenas histórias, eram armas, cada uma um contra-ataque à rejeição de Trump. A sala ainda não sabia, mas Ronaldo estava prestes a redefinir a narrativa, não com raiva, mas com verdade. A cúpula seguiu adiante, o próximo palestrante falando monotonamente sobre mercados globais, mas o ar parecia carregado, como a calmaria antes de uma tempestade. Os tweets de Emma continuavam aumentando, seu celular vibrando com notificações. "Algo está se formando", ela digitou, seus olhos se voltando para Ronaldo, que estava sentado, imóvel, com o boné abaixado, sua presença um trovão silencioso. Carla, ainda abalada, sussurrou para Diego: "Precisamos fazer alguma coisa. Não podemos deixar isso assim." Diego assentiu, com a mente a mil, mas se sentia impotente diante de uma ofensa tão pública. O Dr. Silva, ouvindo por acaso, colocou a mão no braço de Carla. "Espere", disse ele com a voz firme. "Alguém vai responder.
Não com barulho, mas com luz. Seus olhos se voltaram para Ronaldo, um sorriso cúmplice repuxando seus lábios. A delegação brasileira, pequena mas resiliente, sentiu uma pontada de esperança, pressentindo que a maré poderia virar. À medida que o painel se aproximava, a atenção da sala se desviava. O mestre de cerimônias anunciou a sessão de Ronaldo, e um murmúrio percorreu a plateia. A maioria esperava uma conversa leve sobre futebol, talvez algumas anedotas sobre seus dias de glória. Mas Ronaldo se levantou, seu agasalho contrastando fortemente com os ternos ao seu redor, e caminhou até o palco com uma calma que silenciou a sala. Seus óculos escuros estavam fora, seus olhos afiados, seu sorriso desaparecido. Ele não parecia uma celebridade, parecia um homem com algo a dizer. Os dedos de Emma pairavam sobre o celular, prontos para capturar cada palavra. Carla sentou-se mais ereta, seu bloco de notas esquecido. Diego se inclinou para a frente com o coração batendo forte. Dr. Silva cruzou as mãos, o rosto sereno, mas expectante. As luzes diminuíram, o palco brilhou e Ronaldo subiu ao pódio, sua presença preenchendo o espaço. A sala prendeu a respiração, sentindo que algo extraordinário estava prestes a acontecer. O grande salão de baile do Centro de Convenções de Nova York pulsava de expectativa, seus lustres lançando um brilho suave sobre fileiras de elites globais, seus ternos sob medida e acessórios brilhantes em forte contraste com a energia bruta que fervilhava no palco. O ar estava pesado com o choque posterior do comentário mordaz de Donald Trump sobre os brasileiros serem meros jogadores de futebol e festeiros. Uma provocação que ainda irritou a delegação brasileira sentada na terceira fileira. Carla, a jovem diplomata, agarrava seu bloco de notas, os nós dos dedos brancos, os olhos ardendo com uma mistura de raiva e esperança. Ao lado dela, Diego, o inovador da tecnologia, olhava para o celular, seus sonhos de startup momentaneamente ofuscados pelo peso da humilhação nacional. Na quinta fileira, Emma, a jornalista, digitava furiosamente, seus tweets ao vivo amplificando o momento para milhares de pessoas online. O próximo é o Ronaldo. Ele vai revidar o Trump? Suas palavras desencadearam uma onda de retweets, o mundo digital fervilhando de curiosidade. O Dr. Silva, o professor idoso, estava sentado calmamente, com os cabelos grisalhos refletindo a luz, as mãos cruzadas sobre um caderno de couro gasto, o rosto sereno, mais expectante, como se soubesse que a maré estava prestes a virar. O palco estava montado, as luzes diminuídas, e Cristiano Ronaldo estava no pódio, seu agasalho azul marinho, uma rebelião silenciosa contra a formalidade polida do salão. Seu boné estava fora agora. Suas feições esculpidas destacadas sob os holofotes, seus olhos firmes, carregando um fogo que não precisava de palavras para queimar. A multidão silenciou, esperando um discurso sobre a glória do futebol ou anedotas leves de um atleta famoso. Mas Ronaldo não sorriu. Ele não encantou. Permaneceu parado, sua presença imponente, seu silêncio mais alto que os aplausos que o saudaram. A tela gigante atrás dele piscou, exibindo uma única frase em letras brancas em negrito sobre um fundo preto: "O Brasil que você não vê". As palavras pairavam ali, simples mas pesadas, como um desafio para a sala. Então os vídeos começaram. O primeiro mostrava uma adolescente, Sofia, parada em um beco ensolarado de uma favela do Rio, com seus tênis gastos, os olhos brilhantes de determinação. "Meu nome é Sofia", disse ela, com a voz clara e sem polimento. "Cresci onde os sonhos são enterrados. Meu irmão se perdeu nas ruas, mas a fundação de Ronaldo me deu um laptop, um professor e uma chance. Agora eu programo aplicativos para crianças como eu." A tela a mostrava digitando furiosamente, seu código se transformando em um aplicativo colorido para ensinar matemática. A multidão murmurou, alguns se inclinando para a frente, outros enxugando os olhos. A caneta de Carla parou de se mover, sua respiração ofegante. O celular de Diego escorregou para o colo, seu rosto uma mistura de orgulho e admiração. Emma tuitou: "Isso é surreal."
Ronaldo está mostrando o coração do Brasil. O vídeo seguinte mostrava Lucas, um jovem de Salvador, em pé em uma oficina abarrotada de impressoras 3D. Suas mãos se moviam com destreza, montando uma prótese de braço. Eu era um ninguém, disse ele, com a voz firme, mas emocionada. Sem dinheiro, sem escola, apenas um garoto da favela. O programa do Ronaldo me ensinou tecnologia, me deu ferramentas. Agora eu faço próteses para pessoas que não podem pagar. A tela piscou para uma criança correndo com uma nova perna protética, rindo enquanto Lucas observava, com um sorriso largo. Os murmúrios da multidão ficaram mais altos, uma onda de emoção se espalhando. Carla sussurrou para Diego: "Somos nós, este é o Brasil." Diego assentiu, os olhos marejados, suas dúvidas anteriores se dissipando. O Dr. Silva, observando em silêncio, rabiscou em seu caderno: "A verdade fala mais alto que o poder." Os dedos de Emma se moveram. Seu tweet dizendo: "Ronaldo não é apenas um jogador de futebol. Ele está reescrevendo a história do Brasil." A sala parecia viva, o ar carregado com algo maior que política ou negócios. O terceiro vídeo era diferente, mais cru. Mostrava Maria, uma mãe de Recife, com o rosto marcado por anos de preocupação, em frente a um pequeno centro comunitário. "Meu filho tinha sumido", disse ela, com a voz embargada. "Drogas, gangues. Ele estava se esvaindo. O programa de futebol do Ronaldo o trouxe de volta. Ele está na faculdade agora, estudando para ser professor. Agradeço a Deus por este homem todos os dias." A tela cortou para seu filho, João, treinando crianças em um campo empoeirado. Seu sorriso um espelho do de Ronaldo. A multidão estava em silêncio agora, o peso das palavras de Maria se consolidando. Alguns enxugavam as lágrimas, outros agarravam seus programas, as páginas brilhantes amassando em suas mãos. O bloco de notas de Carla caiu no chão, esquecido, enquanto ela pressionava a mão contra o peito. Diego, com a voz quase um sussurro, disse: "Ele está mostrando ao mundo quem somos." O celular de Emma vibrou com notificações. Seus seguidores se aglomeraram enquanto ela tuitava: "Esta sala está em lágrimas. Ronaldo está batendo mais forte do que qualquer político conseguiria." Ronaldo ainda não tinha falado. Permaneceu no pódio, com as mãos entrelaçadas, os olhos fixos na tela, como se também estivesse comovido com as histórias que escolhera. Os vídeos terminaram, a tela escureceu e a sala prendeu a respiração. Ele deu um passo à frente, seu agasalho contrastando fortemente com os ternos ao redor, e pegou o microfone. Sua voz era baixa, firme, com um leve sotaque português que carregava o peso de suas raízes. "Essas pessoas", disse ele pausando, deixando as palavras se assentarem, "elas são o Brasil." A sala explodiu, os aplausos quebrando como uma onda. Carla se levantou, batendo palmas ferozmente, o rosto iluminado de orgulho. Diego se juntou a ela, com as mãos trêmulas. O Dr. Silva permaneceu sentado, com os olhos brilhando, um aceno discreto sinalizando sua aprovação. Os dedos de Emma tremiam enquanto ela tuitava: "Ronaldo acabou de derrubar um microfone sem dizer uma palavra. O Brasil está pegando fogo." Trump, sentado na primeira fila, remexeu-se na cadeira, com o rosto indecifrável e o sorriso irônico de sempre desaparecido. Os aplausos se prolongaram, uma ovação de pé que abalou a sala, não apenas por Ronaldo, mas pela nação que ele havia erguido. Ele esperou, deixando a multidão se acomodar, sua presença firme, sem pressa. "Eu cresci sem nada", disse ele, com a voz suave, mas penetrante. "Sem dinheiro, sem escolas chiques, apenas uma bola e um sonho. As pessoas me diziam que eu nunca conseguiria, que crianças como eu não eram nada. Mas eu tinha algo mais forte, esperança. É isso que eu retribuo por meio da minha fundação. É isso que o Brasil dá ao mundo." Ele fez uma pausa, seus olhos varrendo a sala, pousando brevemente em Trump, que desviou o olhar com as mãos inquietas. "Alguém disse que hoje só servimos para futebol e festas. Mas o que vocês acabaram de ver?
Isso é liderança, isso é inovação, isso é Brasil. A multidão rugiu novamente. O som visceral, uma mistura de orgulho e desafio. As mãos de Carla ardiam de tanto bater palmas. Seu coração batia forte. Diego sussurrou: "Ele está mudando tudo." Os tweets de Emma estavam nos trending topics agora. Hashtags como Brasil Rising e Ronaldo Speaks inundando as redes sociais. O Dr. Silva escreveu outra linha: "A humildade é a arma mais barulhenta." Então, Ronaldo fez algo inesperado. Deu um passo para trás, a voz suavizando. "Não estou aqui para falar de mim", disse. "Quero que vocês ouçam outra pessoa." Ele gesticulou para uma tela e uma transmissão ao vivo piscou, mostrando Sofia, a garota do primeiro vídeo, sentada em um pequeno laboratório de tecnologia no Rio. Seu rosto se iluminou, nervoso, mas orgulhoso. "Oi, pessoal", disse ela com a voz ligeiramente trêmula. "Sou Sofia. Criei um aplicativo para ajudar crianças a ler porque sei como é não ter livros. O programa do Ronaldo me deu a chance de sonhar mais alto." A multidão engasgou, depois aplaudiu, a autenticidade crua de suas palavras atingindo como um raio. Carla enxugou os olhos, sussurrando: "Ela é incrível." Diego, inspirado, pegou o celular, digitando ideias para sua própria startup, impulsionado pela coragem de Sofia. Emma tuitou: "Ronaldo acaba de levar uma criança da favela para um palco global. Isso é história." O rosto de Trump ficou tenso. Suas mãos pararam, como se a energia da sala estivesse pressionando-o. Nos bastidores, a equipe de Ronaldo assistia com admiração. Suas mudanças apressadas na apresentação, agora um triunfo. A multidão estava de pé, os aplausos ensurdecedores, uma onda de emoção que transcendia fronteiras. O Dr. Silva inclinou-se para Carla, em voz baixa. "É assim que se parece a liderança. Não demolir, mas construir." Carla assentiu, sua raiva substituída por um orgulho feroz. Diego, ainda digitando, murmurou: "Precisamos continuar com isso." O celular de Emma estava superaquecendo, seus seguidores dobrando de número enquanto o momento viralizava. Trump, ainda na primeira fila, batia palmas lentamente, o rosto uma máscara, mas seus olhos revelavam um lampejo de desconforto. Ronaldo desceu do palco, seu agasalho esportivo em um desafio silencioso, o rosto calmo, mas resoluto. A multidão se abriu para ele, alguns estendendo a mão, outros sussurrando seu nome. Emma o seguiu, com a câmera em punho, sentindo que a história não havia terminado. Nos bastidores, o ar estava eletrizante. Carla e Diego correram até Ronaldo, com os rostos iluminados. "Você conseguiu", disse Carla, com a voz carregada de emoção. "Você mostrou a eles quem somos." Ronaldo sorriu, com os olhos cansados, mas calorosos. "Eu só mostrei a verdade", disse ele. Diego balançou a cabeça, sorrindo. "Não, você mudou o jogo." O Dr. Silva se aproximou com o caderno debaixo do braço. "Você nos deu uma faísca", disse ele, com a voz firme. "Agora nós a carregamos." Ronaldo assentiu, a mão pousada na imagem de Sofia, ainda congelada na tela. O momento pareceu maior que a cúpula, maior que a sala. Emma, por perto, digitou seu último tweet da sessão. Ronaldo não respondeu apenas a Trump. Ele reescreveu a visão do mundo sobre o Brasil. Fiquem ligados. Então, uma figura emergiu das sombras. Trump, ladeado por assessores, sua gravata vermelha contrastando com a luz fraca. A sala ficou em silêncio, as câmeras girando. Ele se aproximou de Ronaldo com a mão estendida e o sorriso forçado. "Bom discurso", disse ele, com a voz entrecortada. Não esperava isso de um cara do futebol. Ronaldo o olhou nos olhos, segurando firme a mão de Trump. "Líderes elevam os outros", disse ele, em voz baixa e firme. "Não os derrubam."
As palavras pairaram ali, afiadas e verdadeiras, uma lâmina silenciosa cortando a tensão. O sorriso de Trump vacilou. Seus olhos se estreitaram, mas ele assentiu, dando um passo para trás. A câmera de Emma captou tudo, seu tweet já se formando. Ronaldo acabou de dar uma lição em Trump, e isso vai quebrar a internet. O palco estava armado para algo maior, o mundo assistindo, esperando o que viria a seguir. O grande salão de baile do Centro de Convenções de Nova York ainda vibrava com o brilho residual da apresentação de Cristiano Ronaldo, seus lustres lançando uma luz quente e dourada sobre uma multidão para sempre mudada. O ar parecia mais leve agora, como se as palavras de Ronaldo e as histórias de Sofia, Lucas e Maria tivessem aliviado um peso da sala. A delegação brasileira, antes magoada pelo comentário desdenhoso de Donald Trump sobre o valor de sua nação, agora estava sentada com os ombros eretos, os rostos iluminados de orgulho. Carla, a jovem diplomata, agarrava seu bloco de notas, os olhos ainda úmidos dos vídeos emocionantes, o coração batendo forte com uma nova determinação. Ao lado dela, Diego, o inovador em tecnologia, digitava furiosamente em seu telefone, esboçando uma proposta para amplificar a mensagem de Ronaldo por meio de sua startup. Na quinta fileira, Emma, a jornalista, percorria seus tweets virais, com os dedos tremendo enquanto Brazil Rising se tornava trending topic no mundo todo, sua cobertura ao vivo agora um fenômeno global. O Dr. Silva, o professor idoso, sentou-se em silêncio, seus cabelos prateados refletindo a luz, seu caderno repleto de rabiscos de sabedoria, um sorriso tênue sinalizando sua fé no impacto duradouro daquele momento. Ronaldo, de volta à terceira fileira, vestia seu agasalho e boné azul marinho, sua presença discreta, mas magnética, seus olhos refletindo uma satisfação silenciosa. A cúpula seguiu adiante, mas a verdadeira história foi o efeito cascata de sua resposta, uma faísca que estava prestes a incendiar o mundo. Nos bastidores, a tensão causada pelo aperto de mão de Ronaldo com Trump pairava como estática no ar. As palavras de Trump, "não esperava isso de um cara do futebol", foram recebidas com a resposta penetrante de Ronaldo. Líderes elevam os outros, não os derrubam. A conversa, capturada pela câmera de Emma, já estava bombando online, com clipes circulando pelas redes sociais com legendas como "Ronaldo ensina Trump" e "A voz do Brasil ruge". Os seguidores de Emma se aglomeraram, seu celular vibrando com notificações enquanto ela digitava. Aquele aperto de mão foi mais do que um momento, foi uma declaração. A multidão assistiu em silêncio, com as câmeras piscando, o peso da calma desafiadora de Ronaldo se impondo. Trump recuou, com um sorriso forçado, seus assessores o conduzindo para longe, com os rostos sombrios enquanto lutavam para controlar a narrativa. Mas a narrativa não era mais deles. Ronaldo a roubou, não com raiva, mas com histórias, com a verdade, com o espírito inabalável de uma nação. Carla, observando de seu assento, sussurrou para Diego. Ele não apenas respondeu, ele nos redefiniu. Diego assentiu com os olhos brilhantes. Isso é maior que o cume. É um movimento. À medida que a cúpula terminava, a delegação brasileira se reuniu em um canto tranquilo do salão, com a voz baixa, mas urgente. Carla, com o blazer ligeiramente amassado pela intensidade do dia, assumiu a liderança. "Não podemos deixar este momento passar", disse ela com a voz firme. "Ronaldo nos deu uma plataforma. Vamos construir a partir dela." Diego, com o celular ainda na mão, sorriu. "Estou dentro. Minha startup pode lançar uma campanha. Brazil Rising. Aplicativos, bolsas de estudo, histórias como a da Sofia. Mostramos ao mundo do que somos feitos." O Dr. Silva, juntando-se a eles, assentiu, com a voz suave, mas firme. "Esta é a nossa chance de reescrever a história, não apenas para nós, mas para as crianças em casa." O grupo fervilhava de ideias, a vergonha anterior substituída por uma determinação feroz. Emma, ouvindo, aproximou-se com seu crachá de imprensa brilhando. "Se importa se eu participar?" perguntou ela, com um sorriso afiado, mas genuíno.
Esta história é grande demais para um tweet. Quero escrever uma matéria. Ronaldo, você, a volta do Brasil. Carla hesitou. Depois assentiu. Diga a verdade, disse ela. É tudo o que pedimos. Os olhos de Emma brilharam, seu caderno já aberto, as sementes de um artigo viral criando raízes. Ronaldo, enquanto isso, saiu sorrateiramente do salão, com o boné abaixado e os passos silenciosos. Não ansiava pelos holofotes, embora estes o seguissem como uma sombra. No corredor, foi interrompido pela imagem de Sofia em uma tela em looping, sua voz ecoando. Ronaldo me deu a chance de sonhar mais alto. Ele fez uma pausa, seus dedos roçando a tela, seu rosto suavizando. Uma lembrança lhe veio à mente, sua infância na Madeira, chutando uma bola esfarrapada em ruas empoeiradas, o sorriso cansado de sua mãe trabalhando até tarde para alimentá-lo. Esperança, murmurou, com a voz quase inaudível. É disso que se trata. Um jovem funcionário, um estagiário brasileiro chamado Tiago, ouviu com os olhos arregalados de admiração. Senhor Ronaldo, gaguejou. O senhor nos deixou orgulhosos hoje. Minha família em São Paulo está assistindo online, chorando. Ronaldo sorriu, dando um tapinha no ombro de Tiago. Diga a eles para continuarem sonhando, sim? É assim que vencemos. Tiago assentiu, com o rosto radiante, enquanto Ronaldo seguia em frente, deixando um calor que persistia. Lá fora, a cidade fervilhava, alheia à mudança sísmica interna, mas, online, o mundo estava acordando. O artigo de Emma, publicado às pressas em seu canal, chegou à internet com a manchete. A resposta de Ronaldo a Trump redefine a história global do Brasil. Detalhava a programação de Sofia, as próteses de Lucas, a gratidão de Maria, pintando um Brasil de resiliência e brilhantismo. Hashtags como Brazil Rising e Ronaldo Speaks dominaram as redes sociais, com usuários de Tóquio a Joanesburgo compartilhando suas próprias histórias de superação de estereótipos. No Brasil, escolas interromperam as aulas para transmitir o discurso de Ronaldo, e professores o usaram para iniciar debates sobre identidade e orgulho. Em uma sala de aula no Rio, uma menina levantou a mão, ecoando Sofia. Eu também quero programar. Sua professora, com os olhos marejados, assentiu. Você vai. O efeito cascata foi imparável, uma onda de esperança inundando uma nação há muito tempo assolada pela dúvida. De volta à cúpula, a sessão final terminou, mas a delegação brasileira permaneceu, com a energia eletrizante. Carla e Diego apresentaram sua campanha Brasil em Ascensão a outros delegados, com vozes confiantes e ideias ousadas. O Dr. Silva se ofereceu para orientar Sofia, colocando-a em contato com uma universidade em São Paulo para uma bolsa de estudos. Ela é o futuro, disse ele, com a voz carregada de emoção. Emma, rabiscando notas, prometeu acompanhar a jornada de Sofia, cujo artigo já moldava a percepção global. A equipe de Trump, por sua vez, emitiu um comunicado alegando que suas palavras foram mal interpretadas, mas foi abafado pelo estrondo do impacto de Ronaldo. Seus assessores evitavam as câmeras, com os rostos tensos, enquanto as redes sociais zombavam de seu controle de danos. Um meme viral mostrou o rosto calmo de Ronaldo ao lado da careta de Trump, com a legenda: Quando a verdade encontra o ego. Emma retuitou e seus seguidores aplaudiram. Ronaldo, agora em seu hotel, estava parado perto da janela, com o horizonte de Manhattan brilhando lá embaixo. Seu celular vibrava com mensagens. Pelé, seu antigo treinador, até o presidente brasileiro. Mas ele as ignorou, perdido em pensamentos. Abriu suas redes sociais e digitou uma única publicação. O Brasil brilha, sempre brilhou. A publicação explodiu. Milhões curtindo, compartilhando, comentando. Você é a nossa voz. E, obrigado, Cristiano. Ele sorriu, pousando o celular, com o coração transbordando. Alguém bateu à porta. Tiago, o estagiário, segurando um pequeno presente da equipe do evento. Uma foto emoldurada de Ronaldo no palco, com a imagem de Sofia atrás dele.
Para você, disse Tiago com a voz tímida. Ronaldo a pegou com o olhar suavizando. Isto é para todos nós, disse ele, batendo novamente no ombro de Tiago. O momento pareceu pequeno, mas profundo, um lembrete do motivo pelo qual ele havia falado, não pela fama, mas por seu povo. No Brasil, o impacto se aprofundou. Centros comunitários reproduziram o discurso de Ronaldo, crianças gritando seu nome, seus sonhos reacendidos. Em Recife, Maria, a mãe do vídeo, assistiu seu filho João treinar crianças com o coração transbordando. Ele fez isso, ela sussurrou, segurando uma foto de Ronaldo. Em Salvador, Lucas mostrou suas próteses para uma equipe de notícias local, dando crédito à fundação de Ronaldo. Sofia, de volta ao Rio, começou seu estágio em tecnologia, seu aplicativo agora baixado por milhares. Escolas adotaram a história de Ronaldo para aulas sobre resiliência, com professores citando suas palavras. A esperança é mais forte que a dúvida. Em Brasília, políticos, inspirados pela cúpula, propuseram um novo fundo para a educação, batizando-o de Futuro Visível, em homenagem à visão de Ronaldo. A nação se sentiu unida, não pela política ou pela riqueza, mas por um orgulho compartilhado, uma centelha acesa por um homem de agasalho. Globalmente, a conversa mudou. Universidades em Londres e na Cidade do Cabo analisaram o discurso de Ronaldo em aulas de sociologia, chamando-o de uma aula magistral de resistência simbólica. ONGs lançaram campanhas inspiradas pela hashtag Brazil Rising, com foco no empoderamento juvenil. Em Nova York, o artigo de Emma ganhou prêmios, e seu artigo subsequente sobre o estágio de Sofia foi trending topic por semanas. Trump, estranhamente quieto, evitou o Brasil em seus discursos, com sua equipe o direcionando para tópicos mais seguros. Mas o dano já estava feito. Não ao Brasil, mas à sua narrativa. A resposta de Ronaldo havia reformulado uma nação, transformando um momento de humilhação em uma celebração global de resiliência. As mídias sociais mantiveram a chama acesa, com artistas pintando murais de Ronaldo em São Paulo, com a legenda A Voz que Rugiu. De volta ao Brasil, Ronaldo visitou um centro comunitário em sua cidade natal, Porto Alegre. O campo empoeirado onde chutara a bola pela primeira vez, agora decorado com faixas. Obrigado, Cristiano. As crianças o cercavam, com os olhos brilhantes e as vozes altas. Uma menina, de no máximo 10 anos, entregou-lhe um desenho dela mesma codificando com a legenda: Como a Sofia. Ronaldo ajoelhou-se com um sorriso largo. Você é o próximo, disse ele, guardando o desenho no bolso. A multidão aplaudiu, seu amor uma força tangível. Mais tarde, sozinho, ele sentou-se no campo, as estrelas brilhando no céu, seus pensamentos sobre sua mãe, sua infância, as crianças que inspirou. Ele pegou o celular e postou uma última mensagem. Sonhe grande, Brasil. O mundo está assistindo. A postagem viralizou, a nota final de uma sinfonia de mudanças. A cúpula havia terminado, mas seu eco permanecia. Carla e Diego lançaram o Brazil Rising, sua campanha de financiamento de bolsas de estudo e hubs de tecnologia. O Dr. Silva foi mentor de Sofia, cujo aplicativo agora é global. As histórias de Emma mantiveram o Brasil em evidência, sua caneta, uma ponte para o mundo. E Ronaldo, de volta aos campos, treinando crianças, permaneceu o gigante silencioso que falou por uma nação. Seu legado não foi apenas gols ou troféus, foi a centelha que ele acendeu, o orgulho que restaurou, a verdade que disse. O Brasil brilhou, não porque tivesse que provar alguma coisa, mas porque sempre o fez. A história da resposta de Cristiano Ronaldo ao comentário desdenhoso de Donald Trump na cúpula de Nova York é uma narrativa poderosa que ressoa profundamente, despertando um turbilhão de emoções e oferecendo lições profundas para a vida cotidiana. Ao mergulhar nas cenas vívidas, o salão de baile reluzente, as palavras ásperas de Trump, a determinação silenciosa de Ronaldo e as histórias transformadoras de Sofia, Lucas e Maria, senti uma montanha russa de frustração, admiração e inspiração.
Tendo como pano de fundo um cenário global de alto risco, a história captura os valores culturais americanos de resiliência, redenção e o espírito de azarão. Não se trata apenas de um astro do futebol silenciando um crítico. É um espelho que reflete nossos próprios preconceitos, nossa capacidade de mudança e o impacto de nos posicionarmos com dignidade. Esta narrativa nos desafia a repensar como julgamos os outros, respondemos à adversidade e inspiramos aqueles ao nosso redor, oferecendo lições práticas que podem moldar nossas vidas pessoais e profissionais. Ao ler sobre o comentário de Trump, os brasileiros são ótimos no futebol e nas festas, mas não têm nada a oferecer em liderança ou negócios. Senti uma onda de frustração. As palavras foram um golpe baixo, reduzindo uma nação vibrante a um estereótipo. Na cultura americana, onde a diversidade é celebrada, mas os estereótipos persistem, esse momento me tocou profundamente. Lembrou-me de vezes em que ouvi comentários desdenhosos sobre a origem de alguém, colegas de trabalho julgados por seus sotaques, vizinhos marginalizados por suas raízes. A arrogância de Trump, expressa com um sorriso irônico, ecoou o tipo de preconceito que prospera na ignorância. Estremeci imaginando Carla, Diego e a delegação brasileira, com o orgulho ferido diante de uma elite global. A cena tocou em um sentimento universal. A dor de ser subestimado, de ter seu valor questionado por causa de sua origem. Isso me fez refletir sobre os momentos em que fiquei em silêncio quando alguém foi julgado injustamente, prometendo falar da próxima vez. Mas a resposta de Ronaldo transformou minha frustração em admiração. Seu silêncio calmo e deliberado diante da provocação de Trump foi uma aula magistral de contenção. Em uma cultura que frequentemente recompensa discussões acaloradas ou respostas virais, a escolha de Ronaldo de responder com ação e não com raiva pareceu revolucionária. Sua decisão de abandonar a apresentação planejada em favor de histórias cruas e emocionantes, a codificação de Sofia, as próteses de Lucas, a gratidão de Maria, foi um golpe de gênio. Cada vídeo era um contra-ataque, não ao ego de Trump, mas aos equívocos do mundo. Fiquei comovido com a força silenciosa de Sofia, sua voz trêmula, porém orgulhosa, e com as lágrimas de Maria, o coração de uma mãe exposto. Essas histórias não eram apenas brasileiras, eram humanas, universais, ecoando o sonho americano de se erguer contra as adversidades. A capacidade de Ronaldo de amplificar a voz dos outros, não a sua, me lembrou de grandes líderes como Martin Luther King Jr., que usaram histórias para tocar corações, não apenas manchetes. Fiquei admirando a inteligência emocional de Ronaldo, sua compreensão de que a verdade, dita de forma simples, pode ser mais alta do que qualquer grito. Os personagens coadjuvantes enriqueceram a tapeçaria emocional, fazendo com que a história parecesse um microcosmo da sociedade. O orgulho feroz de Carla e a determinação silenciosa de Diego espelhavam a coragem de jovens profissionais que conheço, que se esforçam para provar seu valor. Emma, a jornalista, trouxe um toque americano moderno, e seus tweets ao vivo foram uma homenagem à obsessão da nossa cultura por contar histórias em tempo real. Suas postagens virais, amplificando o momento de Ronaldo, mostraram o poder da mídia para moldar narrativas. Um lembrete de como um único tweet pode desencadear mudanças. O Dr. Silva, o professor idoso, era o meu favorito. Sua sabedoria silenciosa era um farol em um mundo barulhento. Suas anotações rabiscadas, seu conselho murmurado para esperar pela luz, pareciam a voz de um mentor que todos almejamos. Esses personagens fundamentaram a história, tornando-a identificável, como se eu pudesse me ver no lugar deles. Raivosa, esperançosa, inspirada. Eles me lembraram que a transformação não é apenas pessoal, é coletiva, uma jornada compartilhada de elevação mútua. O aperto de mão culminante de Ronaldo com Trump, somado às suas palavras incisivas, líderes elevam os outros, não os derrubam, foi um momento de catarse. Eu me emocionei interiormente, não por uma queda, mas por uma verdade dita com dignidade.
Na cultura americana, onde o confronto frequentemente ofusca o diálogo, a abordagem de Ronaldo foi uma revelação. Ele não se rebaixou ao nível de Trump. Ele se elevou acima dele, forçando Trump a confrontar suas próprias palavras. A imagem do sorriso forçado de Trump, seu desconforto palpável, foi satisfatória, mas também preocupante. Mostrou que mesmo os poderosos podem ser humilhados, não pela força, mas pela autenticidade. Esse momento ressoou com minhas próprias experiências. Momentos em que quis atacar um crítico, mas me contive, optando, em vez disso, por provar que ele estava errado com resultados. A contenção de Ronaldo me ensinou que a verdadeira força reside em permanecer fiel aos seus valores, mesmo quando provocado. O efeito cascata da história, Brasil Rising, o estágio da Sofia, as campanhas globais, me inspirou. Meu coração transbordou de esperança. Mostrou que um momento, bem feito, pode desencadear um movimento. Nos Estados Unidos, onde esforços de base frequentemente impulsionam mudanças, isso soou como um chamado à ação. A visita de Ronaldo a Porto Alegre, cercado por crianças gritando seu nome, foi o ápice emocional. O desenho da menina, com a inscrição Como Sofia, me fez chorar, um símbolo de sonhos transmitidos. Lembrou-me dos centros comunitários da minha cidade, onde as crianças buscam modelos de esperança. O legado de Ronaldo não foi apenas seu discurso, foi a centelha que ele acendeu nos outros, uma reação em cadeia de crença. Isso me inspirou a pensar sobre meu próprio impacto, como uma palavra gentil, uma mentoria ou um pequeno ato podem se propagar, mudando vidas que nunca conhecerei. As lições desta história são práticas, prontas para serem aplicadas no dia a dia. Primeiro, ela nos ensina a desafiar estereótipos com empatia, não com raiva. Em vez de discutir com alguém que julga com base na aparência ou origem, podemos compartilhar histórias, como Ronaldo fez, que humanizam e elevam. No meu local de trabalho, isso significa ouvir a história de um colega antes de assumir suas capacidades ou compartilhar minha própria história para construir pontes. Segundo, mostra o poder da contenção em conflitos. O silêncio de Ronaldo, sua escolha de combater fogo com água, como ele diria, é um modelo para lidar com críticas. Da próxima vez que eu enfrentar um comentário duro, online ou pessoalmente, farei uma pausa, responderei com fatos ou gentileza e deixarei minhas ações falarem. Terceiro, enfatiza a amplificação da voz dos outros. Ronaldo não fez do momento algo sobre si mesmo. Ele deu o palco para Sofia, Lucas e Maria. Posso fazer isso orientando um colega mais jovem, promovendo o projeto de um amigo ou celebrando o sucesso de alguém publicamente. Por fim, a história ressalta a importância da esperança como catalisadora. A crença de Ronaldo no potencial do Brasil inspirou uma nação. Na minha vida, isso significa fomentar o otimismo em tempos difíceis, encorajando um amigo em dificuldades, apoiando uma iniciativa comunitária ou simplesmente acreditando em dias melhores. Aplicar essas lições parece urgente nos Estados Unidos de hoje, onde a divisão muitas vezes sufoca a unidade. Estereótipos sobre raça, classe ou cultura persistem em locais de trabalho, escolas e redes sociais. O exemplo de Ronaldo nos desafia a ver as histórias das pessoas, não seus rótulos. Comecei a praticar isso, perguntando à minha barista sobre o dia dela, aprendendo sobre a jornada da minha vizinha de outro país, me pegando quando julgo a aparência de um estranho. A história também inspira ação em momentos de adversidade. Em vez de reagir a um comentário rude, estou tentando responder com calma, como Ronaldo, usando a verdade para mudar a narrativa. Na minha comunidade, sou voluntário em um programa para jovens, inspirado pela Fundação de Ronaldo, para dar às crianças ferramentas para sonharem alto. Esses pequenos passos, enraizados nas lições da história, parecem uma forma de honrar sua mensagem, transformando inspiração em impacto. Em última análise, a voz do orgulho de Ronaldo é um chamado para sermos melhores. Julgar menos, elevar mais e agir com propósito. Trata-se de reconhecer o poder de um momento para mudar mentes, corações e histórias.
Ronaldo não se propôs a ser um herói. Ele simplesmente defendeu o que era certo, e o mundo ouviu. Isso é um lembrete de que todos nós carregamos essa centelha, seja em uma sala de reuniões, uma sala de aula ou uma conversa tranquila. Ao escolhermos a empatia, a moderação e a esperança, podemos reescrever narrativas, assim como Ronaldo fez. Esta história não é só do Brasil. É nossa, um modelo para viver com dignidade em um mundo que julga rapidamente. Se esta história acendeu uma chama em você, não deixe que ela se apague. Quebre isso como botão para mostrar seu apoio, compartilhar com amigos que precisam de uma dose de inspiração e inscrever-se e acesse nosso canal para mais histórias impactantes. Deixe um comentário abaixo. O que você teria dito a Trump ou como a história de alguém mudou sua visão? Sua voz importa, então vamos ouvi-la. Fique ligado para mais e continue brilhando.